uma fala do ministro Mauro Vieira, depois o presidente faz uma fala e a gente abre para as perguntas, ok? Bem, bom dia, excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete Antônio, membros da delegação do presidente Lula, jornalistas e fotógrafos, pessoal da imprensa. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que o presidente Lula veio a Angola numa histórica visita de Estado, imediatamente após a participação na cúpula dos BRICS, que também foi um momento de grande importância, no qual foram discutidos temas de interesse comum dos 5 membros originais dos BRICS, e também onde se discutiu a ampliação do grupo. Foram agregados ao grupo original de 5 países, mais 6 países, que vão tornar esse grupo mais representativo das regiões do globo e também com mais peso político. Será um grupo que terá uma expressão grande para divulgar os princípios orientadores da criação desse grupo desde 2009. Nessa importante reunião dos BRICS, foi também discutido a criação de um instrumento de pagamento internacional entre os países membros, que será estudado ao longo deste ano e pelos ministros da Fazenda de todos os países e será apresentado na próxima cúpula dos BRICS, que se realizará na Rússia. A Rússia assume, a partir do final do ano, a presidência, a coordenação dos BRICS. Esse entendimento e esse estudo que foi encarregado aos ministros da Fazenda de cada país é muito importante porque criará um instrumento de facilitação do comércio. Será um instrumento que permitirá a liquidação do comércio bilateral entre os países, agora entre 11 países do BRICS, em suas respectivas moedas nacionais. Esse é um passo importante e inovador e que ampliará essa rede de mecanismos que já existem entre vários países. Também nessa ocasião foi discutido a questão da ampliação, primeiro da reforma da governança global e da ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas como órgão político mais importante e que tem a responsabilidade de gerir e de administrar a paz e a segurança internacional. Os países do BRICS declararam que é importante que se promova e os próximos, os países que ingressam no BRICS daqui para frente, deverão seguir vários princípios comuns, dentre outros, vários critérios, dentre outros, evidentemente, ter boas relações, todos terem relações diplomáticas e comungarem dos mesmos princípios, mas também o apoio à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a ampliação dos seus membros, em ambas categorias, de membros permanentes e não permanentes, de forma que seja um órgão mais democrático. Eu sempre digo que quando a ONU foi criada, em 1945, havia 54 países. Hoje são 193 membros permanentes, alguns poucos observadores, países ainda observadores. Evidentemente, a ONU hoje em dia tem 4 vezes mais membros do que tinha no início da sua criação. Portanto, há vazios, há áreas que não estão representadas, como a África, e o Brasil sempre acompanhou essa candidatura, essa presença da África pelo apoio que sempre deu à declaração de Eswatini, e também a América Latina e alguns grandes países na Ásia. Portanto, essa foi uma discussão muito importante. Imediatamente após a reunião do BRICS, o presidente Lula veio a Angola para essa histórica visita de Estado. Ele fez questão de que fosse a primeira visita de Estado a um país africano, pelas relações históricas que ambos os países têm, pela contribuição enorme que tem a Angola no Brasil, na cultura, na música, na política, no povo, no jeito de ser dos brasileiros, que tem muito, como vimos há pouco pela apresentação musical aqui, que poderia ser uma apresentação musical feita no Brasil por um grupo brasileiro. Aí vemos as raízes da nossa cultura.
O presidente João Lourenço recebeu o presidente Lula nessa visita de Estado, em que houve importantes reuniões bilaterais, que se discutiram temas de interesse dos dois países. O presidente Lula cumprimentou o presidente João Inácio pela presidência pro tempore entre 2021 e 2023 da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os dois chefes de Estado se encontrarão amanhã novamente em São Tomé e Príncipe, onde acontece a cúpula da CPLP. Discutiram temas políticos globais, temas econômicos, também falaram a respeito das Zonas de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, que é uma organização, uma entidade do qual o Brasil e Angola participam desde o princípio, cujo objetivo é transformar o Atlântico Sul em uma zona de cooperação em todos os aspectos e de paz. O Brasil tem grande interesse, como a África do Sul também, no desenvolvimento dessa reunião, dessa organização, cuja próxima reunião se realizará no Brasil em princípios de 2026, reunião de ministros. Também foram assinados nessa ocasião importantes acordos e memorandos de entendimentos bilaterais. Há um importante memorando de entendimento na área da agricultura, pecuária e abastecimento, assinado entre os ministérios competentes dos dois países. Houve também um acordo sobre exercício de atividades profissionais remuneradas pelos dependentes de pessoal diplomático, consular e militar e administrativo em ambos os países. O terceiro foram 7 instrumentos assinados. O terceiro é um memorando de entendimento na área do turismo sustentável, que visa estimular justamente o turismo em ambos os países. Há um memorando de entendimento sobre um projeto de cooperação para o tratamento de hanseníase entre a ABC e o Ministério e o MIREX, portanto, na área da saúde, projeto de cooperação na área da educação, de escolas para todos, memorando de entendimento entre o SEBRAE e o INAPEM, e o memorando de entendimento entre a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, a IPEX, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. O presidente Lula fez também uma visita à Assembleia Nacional de Angola, foi recebido numa sessão extraordinária, onde fez um importante discurso a respeito das relações bilaterais e culturais entre os dois países, e ambos os chefes de Estado, o presidente João Lourenço e o presidente Lula, participaram do encerramento do Fórum Empresarial. Foi um encontro muito importante, com cerca de 600 empresários de ambos os lados, onde foram discutidos oportunidades de investimento e de comércio em ambos os países. Finalmente, assinamos, eu e o ministro Tete Antônio, um comunicado final da visita do que fez o presidente Lula a Angola, e neste comunicado conjunto, que inclui todos os itens que eu citei, há também um convite formal do Brasil, do presidente Lula, para que o presidente João Lourenço participe em novembro do ano próximo da reunião do G20 no Rio de Janeiro, na cúpula, que, como os senhores sabem, o Brasil, a partir de dezembro desse ano, assume a presidência do G20. E, nesta qualidade, está formulando um convite para que Angola participe da próxima reunião. Esses são os pontos mais importantes da visita, e creio que agora o presidente Lula poderá acrescentar o que não cheguei a dizer. Muito obrigado. Muito bem, Mauro. Bem, olha, apenas uma coisa, que é o seguinte: está aqui nessa reunião o companheiro, sabe, presidente da PEX e o companheiro presidente do Senai, do SEBRAE. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Jorge, se vocês querem falar alguma coisa do que foi o evento que vocês promoveram aqui. O significado disso. Você pode vir aqui.
E depois, Odete, se você quiser vir aqui e explicar o que você veio fazer aqui. Você fez acordo do Sebrae com... Porque assim a imprensa fica bem informada e não fala mal de vocês. Há uns 20 dias atrás, o presidente estava tomando uma decisão, me chamou, e ele decidiu que a primeira visita de chefe de Estado que ele faria, além de frequentar, como tem feito, como um sacrifício até, eu diria, pessoal, os encontros multilaterais nas viagens internacionais, que são importantíssimas para o país, ele queria fazer uma visita de chefe de Estado, escolheu Angola por conta da relação que nós temos, né? Como ele mesmo diz, é o mais brasileiro país, ou nós somos o mais angolano país no mundo. E hoje ele anunciou também que eu acho muito acertado e muito importante, é onde tem o maior número de brasileiros, são quase 40 mil pedidos de vistos por ano, presidente. O senhor anunciou que vai criar aqui um consulado. Mas no caso da Apex, o presidente nos chamou e orientou que nós deveríamos fazer um trabalho importante para a retomada do fluxo de comércio, de investimentos de parte a parte. Esse país importa quase 95% do que consome e exporta petróleo. Mas esse país tem fertilizante a ser explorado, tem minerais a ser explorado, e o presidente sabe também que aqui tem a savana, mais de quase 50 milhões de hectares de savana, que pode estar com a tecnologia que os produtores do Brasil têm, empresas trabalhando aqui. Então, ele também determinou uma outra coisa. Nós não estamos querendo exportar para Angola, nós estamos querendo fazer uma cooperação com Angola, onde as empresas venham aqui, trabalhar aqui, ganhar seu dinheiro, óbvio, mas com os angolanos trabalhando, gerando emprego. E nesse sentido nós fizemos um encontro de ontem. Nós pensávamos que iríamos fazer um encontro com no máximo 200 empresários, né? Estabelecemos o lugar de um auditório, colocamos cadeiras e a coisa foi ganhando uma dimensão tal, mesmo em menos de 2 semanas o trabalho, e ontem de manhã nós estávamos com uma conta ainda perto de 400 empresários, quando eu fui informar o presidente, mas o evento alcançou 800 empresários de parte a parte. Foi uma coisa extraordinária. Já foi o 5º evento que nós fizemos acompanhando o presidente. Começou na Argentina, depois teve em Portugal, teve na Espanha, tivemos na China, mas o maior de todos eles aconteceu ontem. E foi uma coisa extraordinária, porque na conversa com os empresários há uma disposição enorme de todos os segmentos de montarem alguma unidade aqui, e não atrás apenas de vender produto aqui. E acho que o investimento angolano no Brasil vai crescer, mas o investimento de empresas brasileiras aqui, depois dessa missão, vai crescer bastante. O evento teve, então, mais de 800 empresários, né? A gente sabe porque nós sabíamos quantas cadeiras tinham e quantas pessoas estavam em pé. Então, foi um trabalho feito junto com o Itamaraty, foi um trabalho feito junto com a Embaixada aqui. Eu queria muito cumprimentar o time do Itamaraty, da Embaixada, ministro Mauro, que o senhor me chamou lá para uma reunião e nós começamos a discutir. E aí o que eu quero deixar também aqui muito registrado é que, lamentavelmente, o Brasil manteve relação diplomática com Angola, mas ele deixou num descaso total todo e qualquer entendimento no sentido de estimular que acontecesse comércio, fluxo de comércio exterior. Angola, nesse período, pagou toda a dívida que tinha com o Brasil, honrou, antecipadamente, é bom que se diga, presidente, eles anteciparam os pagamentos, ou seja, um país que tem uma plena liquidez com o Brasil, e nessa ausência do Brasil aqui na África, a China chegou, a Índia chegou, a Turquia chegou, e o Brasil perdeu muito espaço. Mas, com o presidente Lula de volta, com o Brasil de volta, certamente, pelas afinidades que tem no compromisso histórico, o Brasil vai saber aproveitar esse espaço, mas do ponto de vista humano. Uma pessoa que trabalha comigo, eu encerro com isso, ouviu a fala do presidente por 45 minutos, disse assim, não era o presidente do Brasil só que estava falando, era o secretário-geral da ONU, porque os termos, os conceitos que o presidente usou ontem, faz falta da gente ouvir vindo da maior organização de congregação dos países no mundo inteiro. Então, presidente, a partir de agora, como o senhor falou, é negócio. Eu passei uma manhã trabalhando com a IPEX, que é a mesma correlata nossa aqui, e muito provavelmente nós vamos ter uma estrutura trabalhando juntos, a IPEX. Hoje eu vou com o presidente para
para São Tomé, porque lá está sendo criada uma associação das agências de investimento dos países de língua portuguesa. Isso vai ajudar muito aquilo que o senhor quer, que rapidamente os negócios comecem a acontecer. Bom, apenas para que os amigos da imprensa de Angola possam entender, o SEBRAE do Brasil é uma instituição idêntica ao INAPEM. O SEBRAE do Brasil, ele representa hoje um público que reúne 99% do setor produtivo regularizado no Brasil, que são os micros, pequenos empreendedores. Ele é responsável no alcance desse setor da economia por 55% da empregabilidade formal do Brasil. Ele representa, por outro lado, apenas 30% do PIB brasileiro, da economia. O outro 1% do setor produtivo é responsável por 70% da economia. O SEBRAE, portanto, no alcance os pequenos, os sobreviventes, aqueles que são resilientes, que acordam de manhã e precisam obter a sua renda. O Brasil estabeleceu vários marcos regulatórios, já no contexto do alcance de proteção desse setor econômico, criação de legislações próprias e protetivas para que eles possam enfrentar naturalmente a voracidade econômica. O SEBRAE é a sexta marca, e isso ocorreu no governo do presidente Lula, passou da oitava para ser a sexta marca brasileira de maior credibilidade na sociedade brasileira. E ele representa um impulso do pensamento de 60% do sentimento do povo brasileiro que quer ser empreendedor. Portanto, o SEBRAE aqui em Angola representa, neste momento, nos acordos que nós já estabelecemos, porque não foi a assinatura apenas desse acordo de cooperação, nós já estamos num procedimento prático. No momento que nós estávamos aqui no Brasil, presidente, já estavam empreendedores participando do maior evento ocorrido no Brasil, por acaso no meu estado, de Startup Summit, aonde inclusive os angolanos foram premiados pelo sucesso da sua inteligência no campo das startups e da inteligência artificial. Nós vamos iniciar aqui um processo muito intenso. Depois de termos feito uma reunião com o João, que é o presidente do INAPEM, e em seguida com o ministro da Economia, estabelecemos um conjunto de ações que vai, inclusive, iniciar com a vinda de técnicos que nós disponibilizamos para poder trazer um diagnóstico claro da economia angolana e aonde nós podemos atuar junto com o INAPEM para produzir este grande nicho que Angola tem no sentido de oferecer renda para o povo angolano, seja na agricultura familiar, seja nos serviços, nos comércios e também no alcance de toda a economia local própria nas regiões de Angola. Portanto, o nosso trabalho aqui será um trabalho importante até pelo perfil da economia de Angola que vive nesse momento. Eu quero dizer, presidente Lula, que, pelo que constatamos, Angola vive um grande momento de poder dar um salto de qualidade em todos os seus processos produtivos. E nós, no alcance daquilo que nós já construímos no Brasil, naquilo que nos faz ser a sexta marca de credibilidade do povo brasileiro, nós vamos estabelecer aqui, nos próximos dias já, um conjunto de ações, algumas já pontuadas, ida de delegações a Angola e vinda de brasileiros aqui para nós fazer a construção de acordo com os planejamentos do Ministério da Economia e do INAPEM.
Portanto, cumprindo a determinação de Vossa Excelência, o SEBRAE vai aqui trazer, em concreto, uma rica experiência sem igual, inclusive, nos países em desenvolvimento. Nós encontramos várias formas no modelo republicano no mundo, mas não achamos entidades mais jovens como a nossa, como é o caso do INAPEM, e muito menos como o SEBRAE, naquilo que ele apresenta de resultados fantásticos do ponto de vista da economia brasileira. É importante ressaltar que não é apenas estimular o empreendedorismo, o negócio, mas é da gestão, é garantir ambiente de negócio, é construir uma linha também nas relações internacionais da economia que está globalizada e é também, em vários setores da economia aqui, criar escala, ou seja, tem muitos negócios em Angola que estão paralisados no sentido de que não ampliaram o seu ativismo econômico. Então nós vamos também mostrar os caminhos seguros das experiências que nós temos para que aquele pequeno empreendedor ele possa produzir escala, ou seja, aumentar o número de empregos, aumentar a sua conformação capital. E, por último, quero dizer que também vamos dar a nossa contribuição em marcos regulatórios legais para que a gente possa dar garantias que esse setor seja protegido do ponto de vista natural do mercado e da economia. O cara vendeu o SEBRAE bem aqui, hein? Se fosse um partido político, vocês já iam se filiar. Olha, eu vou falar pouco e vou querer responder as perguntas de vocês. Eu só queria que vocês atentassem para um fato novo. O Brasil estava afastado do mundo há pelo menos 7 anos. O Brasil não fazia nenhuma questão e nenhum esforço de estabelecer uma melhoria nas suas relações internacionais, não apenas do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista político, não apenas do ponto de vista dos interesses do Brasil, mas do ponto de vista das necessidades e dos interesses dos outros países. Eu, quando tomei posse em 2003, eu dizia para o meu amigo Celso Amorim que era preciso que a gente mudasse a geografia econômica do mundo, fazendo com que o Brasil deixasse de olhar apenas para a Europa e apenas para os Estados Unidos, e que o Brasil olhasse para o mapa mundo como um todo. O Brasil está de frente para o continente africano e está de costa para a América Latina. Então, o milagre que nós fizemos para melhorar a relação foi virar de frente para a América Latina e ficar de frente enxergando o continente africano. É por isso que eu fiz tantas viagens à África, abrimos 19 embaixadas, novas no continente africano. Tentamos estabelecer uma política de mostrar que um país grande como o Brasil pode ser generoso e ter determinadas ações que significam solidariedade, plena. Foi por isso que nós fizemos uma escola, à distância em Moçambique, que chegou a ter 900 alunos. Foi por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais de Moçambique para produzir remédios para combater a AIDS em toda a Europa. Foi por isso que a gente levou a Embrapa para a Gana, na perspectiva de que a gente pudesse dar à savana africana o mesmo tratamento que demos no Cerrado brasileiro e transformar a savana africana num grande polo produtor de alimentos, inclusive pelos próprios empresários brasileiros que quisessem investir, porque da África para a Europa tem umas vantagens comerciais que do Brasil para a Europa não tem. Mas tudo isso fez com que a gente abrisse um pouco o Brasil para o mundo e isso acabou. De repente, isso tudo terminou e nós estamos recomeçando a construir essa relação do Brasil com o mundo. E nós não temos preferência para conversar, nós vamos conversar com quem nós achamos que é preciso conversar.
A África logo estará com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, um PIB de quase 4 trilhões e 300 bilhões de reais. É um país, é um continente que, na medida que receba ajudas, sabe, dos fundos internacionais e dos países ricos e resolver, sabe, parte do problema energético que tem no continente africano, isso aqui vai dar um salto de qualidade extraordinário no setor produtivo, seja agrícola, seja da própria indústria. Eu já não era mais presidente em 2013, 2014, quando a União Africana apresentou um projeto de desenvolvimento para a União Africana, um projeto de infraestrutura chamado FIDA. Era um projeto que envolvia um investimento de 340 bilhões de dólares. Eu fui a Addis Abeba conversar com a Madame Zuma, que era a presidente da União Europeia, dizendo para ela que aquele programa seria necessário que a União Africana convocasse todos os bancos de investimento do mundo, e eu disse para ela que o BNDES participaria, disse para ela que outros bancos brasileiros participariam, disse para ela que ajudaria a convocar os bancos de desenvolvimento de outros países, que todas as empresas de engenharia do mundo inteiro pudessem lá participar, para ver a oferta de coisas que tinha para fazer na África, sobretudo na questão energética, questão rodoviária, questão ferroviária. Ou seja, esse projeto não foi para frente, mas esse projeto está aí porque as necessidades existem. Então, se o mundo desenvolvido, se esses fundos que estão com dinheiro viajando, sabe, de oceano para oceano, às vezes sem ter onde aplicar, tiver interesse de fazer esses fundos fazerem investimento em infraestrutura, porque quanto mais os países africanos crescer, quanto mais os países latino-americanos crescer, mais nós seremos consumidores de países que fazem produto mais sofisticado, que tem maior valor agregado. Essa é a lógica até que nós estejamos competitivos com eles. Eu agora estou com a ideia de que é preciso começar uma nova briga. Uma briga é o seguinte: o continente africano deve dever para o FMI por volta de 760 bilhões de dólares. Tá? Essa é a dívida do continente africano. Essa dívida, ela vai ficando impagável, porque o dinheiro do orçamento nunca dá para pagar a dívida e o problema vai sempre aumentando. Qual é a lógica? A lógica é tentar sensibilizar as pessoas que são donas dessa dívida para que essa dívida seja transformada, sabe, num apoio à infraestrutura. O dinheiro da dívida, ao invés de ser pago, seja investido em obra de infraestrutura. Sabe? E você pode ou anular essa dívida, que eu acho que vai ser impossível anular uma dívida de 760 bilhões de dólares, mas você pode prorrogá-la até que esses países adquiram condições de poder voltar a pagar. Nós temos que encontrar uma solução, porque não dá para que a gente continue do mesmo jeito. Aí entra a questão dos BRICS. Eu não sei se vocês foram à África do Sul. Eu não sei se vocês acompanharam. Na minha pouca inteligência, a criação dos BRICS é uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu nesse século XXI. E o que aconteceu na África do Sul, com o fortalecimento dos BRICS, com a decisão de construir uma comissão de ministros da economia para discutir a possibilidade de uma moeda de negócio entre nós. O que aconteceu nos BRICS, da gente criar a aprovação de que os países que participam do BRICS vão forçar e ajudar para que a gente possa mudar o conceito de segurança da ONU, é muito importante. Eu, durante 8 anos que eu fui presidente, eu falava com Tony Blair, falava com Gordon Brown, falava com Angela Merkel, falava com Bush, falava com Obama, falava com Sarkozy, falava com Chirac. Ou seja, eu falava com todo mundo da necessidade de reformular o conceito de segurança, porque a ONU já não representa mais aquilo aquilo que ela foi criada. A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 45. O Conselho de Segurança, que deveria ser
a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. A Rússia vai para a Ucrânia sem discutir no Conselho de Segurança, os Estados Unidos vai para o Iraque sem discutir no Conselho de Segurança, a França e a Inglaterra vão invadir a Líbia sem passar pelo Conselho de Segurança. Ou seja, quem faz a guerra são os países do Conselho de Segurança, quem produz armas são os países do Conselho de Segurança, quem vende armas são os países do Conselho de Segurança. Então está errado. É preciso que haja uma compreensão de que precisa ter mais países. Qual é a representação da África no Conselho de Segurança? Qual é a representação da Ásia? Qual é a representação da América Latina? E nós deixamos claro que nós defendemos que o Brasil entre no Conselho de Segurança, nós defendemos que a Índia entre no Conselho de Segurança, que a Alemanha entre, que o Japão entre, tem divergência outros, mas não é nossa. Países grandes como o Egito, como a Nigéria, que possa entrar no Conselho de Segurança para que a gente tenha uma representação geográfica mais condizente com a realidade de hoje. Em 48, a ONU conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue fazer cumprir a área reservada aos palestinos. Ou seja, ela ficou enfraquecida. Na questão climática é mais grave, porque em todas as COP nós decidimos muitas coisas, e nenhuma delas é cumprida. Por que não é cumprida? Porque não tem um Estado soberano, sabe? A ONU não tem força para dizer, olha, isso aqui nós temos que cumprir, senão haverá, sabe, determinadas ações com o Estado que não cumprir. Não existe, você aprova as coisas na COP e fica para ser aprovado no Estado Nacional. Como o Estado Nacional não aprova, as coisas não são cumpridas. Vide o protocolo de Kyoto, que o parlamento americano nunca aprovou e não vai aprovar. O Acordo de Paris nunca aprovou e não vai aprovar. Então é preciso que as pessoas compreendam que se a gente está levando a sério a gravidade da questão climática, se a gente está levando a sério o esquentamento do planeta, nós temos que levar a sério a organização multilateral mais importante que nós criamos até agora, que é a ONU. Então, eu acho que desse ponto de vista os BRICS foi extraordinário, e mais extraordinário é a quantidade de países que querem entrar. Daí o Mauro Vieira ter dito que é preciso a gente estabelecer critério, mas não é, sabe, para você encher de país, é para você ir colocando de forma criteriosa as pessoas que querem participar, e nós queremos quanto mais gente melhor. Então eu acho que foi uma coisa excepcional. E uma outra coisa que eu acho que vocês precisam notar é que vocês mesmos já escreveram em artigos de vocês, certamente, muitas vezes, trataram o Brasil como terceiro mundo. Muitas vezes vocês trataram a África como terceiro mundo. Muitas vezes você tratar a China como terceiro mundo. Depois passou uns 10, 15 anos, vocês pararam com a terminologia terceiro mundo e começaram com os países em desenvolvimento. Tá? Agora vocês vão ter que escrever Sul Global. Veja que chique que vai ser agora a manchete do Estadão. Lula participa do Sul Global. Lula é presidente de um país que está no Sul Global. Ora, mudou, ficou mais chique. Vamos ser francos. E é muito importante porque o mundo fica mais equilibrado nas discussões geopolíticas. Agora, você pode fazer uma reunião dos BRICS com o G7, em condições de superioridade, porque o PIB, na paridade de compra, os BRICS têm mais. Os BRICS agora representam 36,7% do PIB de paridade de compra. O G7 representa 29% agora. Então, as condições geopolíticas para você negociar mudam. E você negocia em conjunto. Você pode negociar os BRICS com o Mercosul, os BRICS com a CELAC. Eu acho que muda um pouco a geopolítica que, quando eu cheguei na presidência em 2003, o que acontecia? O Brasil, eu posso citar, porque vocês conhecem bem, o Brasil passou meio século, sabe, esperando que os Estados Unidos fizessem alguma coisa para o Brasil. Não, eles vão ajudar.
eles vão dar dinheiro, eles vão ajudar. Era vergonhoso um governo como o do Fernando Henrique Cardoso, que era um democrata e ninguém pode dizer que não era, sabe, que tinha uma pessoa competente no Ministério da Fazenda como o Malan, que era uma figura respeitável, sabe, todo ano chegar 2 pessoas do Fundo Monetário Internacional para fiscalizar as contas brasileiras. Era uma coisa vergonhosa saber que um país soberano estava recebendo economistas do FMI para visitar as contas nossas. Quantas vezes o Malan foi a Washington pedir dinheiro para o FMI e não era nem recebido? Por isso é que eu tomei a decisão de pagar. Eu aprendi com a minha mãe. Se você não pagar o que você deve, você não anda de cabeça erguida. Então você pague. E eu paguei e ainda emprestei mais 15 bilhões para o FMI. Agora nós somos credores. Agora eles estão com vergonha de nós. Qualquer dia eu mando os economistas ir lá fiscalizar a conta deles. Sabe? Essa é a realidade da política. Essa é a realidade da política que vai mudar. Eu agora vou para a ONU e lá eu vou ter um dia em que nós vamos, eu e Biden, vamos lançar um global, sabe, de geração de empregos. Nós vamos fazer uma proposta junto, documento assinado, eu e Biden, para fazer uma proposta de criação de emprego, para ser discutida no G20. Como é que a gente vai gerar emprego nesse primeiro quarto do século XXI, com essa loucura, sabe, da internet, com essa loucura digital, com essa loucura de inteligência, sabe, artificial? Porque eu nem cheguei a ficar inteligente, já nasceu outra inteligência melhor do que eu. Eu vou ter que ficar correndo atrás o tempo inteiro. Então, essas coisas no mundo do trabalho é muito delicado. Você, jornalista, sente isso. Você, jornalista, sente isso na vida de vocês. Né? Aliás, eu acho que o jornalista sente desde a greve de 79, quando descobriram que o jornal podia sair com vocês em greve, sabe, só com as agências. Então, é o seguinte, nós temos uma chance extraordinária de mudar a lógica de um país como o Brasil. Eu quero confessar para vocês o seguinte, eu já fui presidente 8 anos, eu nunca vi o Brasil ser tratado com a respeitabilidade que ele está sendo tratado hoje. Eu nunca vi as pessoas falarem do Brasil com tanta perspectiva que eu vejo hoje. Por causa de uma coisa legal, na questão climática, o Brasil é o país que tem mais importância nesse instante. Porque temos a maior floresta tropical do mundo. E porque temos um governo que quer evitar que haja mais, sabe, desmatamento. E que nós vamos tentar cumprir a promessa de que em 2030 haverá desmatamento zero. Não é porque alguém quer, é porque nós precisamos. Nós precisamos. E também compartilhar a Amazônia com os pesquisadores do mundo inteiro para a gente descobrir a riqueza daquela biodiversidade, o que é que tem. Nós não queremos da Amazônia um santuário. Nós queremos a Amazônia que ela possa utilizar, primeiro, benefício para os 28 milhões que moram no Brasil, os 50 milhões que moram na América do Sul. Segundo, para a humanidade. Se a Amazônia é importante para o equilíbrio do mundo, vamos fazer com que ela cumpra essa função. Então, o Brasil está numa situação muito favorável, e eu acho que a nossa relação, e uma outra coisa importante que eu queria que vocês atentassem, é que a gente não tem preferência ideológica na relação internacional. Uma coisa é eu ser amigo de Beltrano, ser amigo de Cicrano. Outra coisa é que, como chefe de Estado, eu tenho que me relacionar com o chefe de Estado do outro país. Então, o Brasil vai continuar tendo uma relação excepcional com a China, o Brasil vai ter uma relação excepcional com a Índia, vai ter uma relação excepcional com os Estados Unidos. Nós sabemos da importância dos Estados Unidos, vamos continuar tendo uma relação excepcional com a União Europeia. Se depender da minha vontade, fecharemos o acordo do Mercosul este ano ainda. Já mandamos para eles a carta, a resposta à carta que eles fizeram. Sabe? Estamos aguardando agora para saber quando é que vai ter a próxima reunião e o Mauro Vieira vai cuidar disso com muito carinho.
Então, é esse país que veio a Angola. A gente tinha um fluxo de 3 bilhões de dólares de acordo com Angola. 3 bilhões. Nós chegamos a quase zero nesses últimos dias. Então, é preciso recuperar um país que está na nossa frente, que está ali na nossa cara. E quero dizer para vocês uma coisa que eu vou fazer. Chegando ao Brasil, vou convidar para uma conversa as empresas da aviação, o Ministério do Transporte e a Agência Nacional. Eu quero discutir por que um país do tamanho do Brasil não tem vergonha de não ter um voo para a África. A Etiópia tem um voo para o Brasil. A África do Sul tem voo para o Brasil. Angola tem voo para o Brasil. Cabo Verde vai reabrir uma linha dele para o Brasil até o Ceará. E por que um país, sabe, grande como o Brasil, não tem algumas linhas que possam vir para o continente africano? Eu quero uma explicação. Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou querer discutir com as empresas de aviação, quero discutir com a ANAC, quero discutir com o Ministério do Transporte. Por quê? Se me explicar, eu entendo. Eu sou que nem o Raoni. O Raoni foi numa reunião com a Nívia, a nossa ministra de Transporte, a nossa ministra da Saúde, e não sei o que a ministra da Saúde anunciou, que o Raoni ficou bravo e falou: eu não concordo, eu não sei, eu quero explicação. Aí a Nívia explicou, o Raoni falou: está vendo? Se me explica, eu entendo. Então, o que eu estou querendo é que me expliquem por quê que um país que tem uma fronteira excepcional, sabe, da cidade do Cabo até Marrocos, com todo esse continente, não tem nenhuma empresa de aviação que faça voo para a África. Bem, dito isso, eu vou deixar para você fazer pergunta, porque senão eu vou falar muito aqui e eu quero responder um pouco a pergunta de vocês. Quem vai coordenar é o José Crispiniano, sabe? A gente poder ter um fim nisso. Ontem eu fui falar de improviso, falei 45 minutos. O documento foi preparado para 10 minutos. Então, eu estava animado. Presidente, bom dia. Marcos Uchoa, DBC. Queria fazer uma primeira pergunta, não tanto de tudo de política que o senhor falou, mas do lado mais pessoal. Nós, quando somos crianças, quase não aprendemos nada de África nas escolas. Sabemos, no entanto, a gente fala de leões, falamos de elefantes e não sabemos nada realmente de África. E o senhor, quando entrou em 2003, foi o primeiro presidente a realmente enfocar muito em África, fazer muita coisa, e isso foi meio desaparecido e está voltando agora. Eu queria saber por que, lá atrás, o senhor foi mudando a sua cabeça, porque eu também estudou nas mesmas escolas que a gente estudou, e foi mudando a sua percepção da importância da África. Olha, o Uchoa, pelo seguinte, no Brasil, nós temos uma cultura oficial de olhar sempre o primo rico. E o primo pobre, você passa a ter vergonha dele. Eu estou na frente de alguns diplomatas brasileiros, eles sabem que a gente dava muito pouca importância na relação direta com os países da América Latina. Era como se não fosse interessante, era como se fosse problema. Ter relação com a África é como se tivesse problema. Ter relação com os Estados Unidos, mesmo quando o embaixador americano desaforava o nosso, era chique. Ter relação com a França, com a Alemanha, e é uma bobagem, porque do ponto de vista comercial, muitos países da América do Sul, proporcionalmente, têm mais relação comercial com o Brasil do que a Inglaterra, do que a França. A Alemanha tem mais. Mas a nossa relação é 8 bilhões, 9 bilhões, e com a Argentina chegamos a ter 40. Quando eu cheguei era 7 bilhões. Nós vamos para 40 de fluxo da balança comercial. Então você está deixando um comprador seu, um usuário do produto que você fabrica, e vai tentar vender
aonde não querem comprar o seu porque tem melhor do que o nosso. É uma coisa simples, ou seja, é você ter uma relação mais forte em função da similaridade entre você. E, por outra coisa, o continente africano tem 54 países que gostam do Brasil. Gostam do Brasil. Eles sabem da nossa origem. Eles sabem que 350 anos de escravidão deixou muita coisa na nossa cultura, na nossa história. Alguns não querem entender, mas eu tenho isso como parte da minha vida. O Brasil tem que apostar na sua relação com o continente africano, com todos os países, sobretudo com os mais próximos. E a gente tem que apostar porque a nossa marinha pode prestar serviço, o nosso exército pode prestar serviço, a nossa aeronáutica pode prestar serviço, a nossa engenharia pode prestar serviço. A gente quer recuperar a indústria naval, nós temos que fazer parceria para que eles tenham um pedaço dessa indústria naval em algum país. Nós não temos o direito de querer crescer sozinhos, vamos crescer juntos. É isso que me motivou tanto a África e a América do Sul. Tanto porque eu não posso deixar de conversar com quem está do meu lado para ficar gritando que nem o ser humano faz hoje com o celular. O cara convida um companheiro para almoçar, o cara, faz tempo que eu não te vejo, vamos almoçar. Aí senta na mesa, pega um celular e fica falando com a China, com o Canadá. Termina o almoço, ele nem se lembrou do cara que estava lá, só lembrou na hora de pagar a conta, vamos dividir. Então, esse mundo, vocês estão lembrados que eu digo o seguinte, política é uma questão química. Política é uma questão química. Nada substitui a relação pessoal. Nada, nada, nada. O tocar na mão, o olhar no olho, o bater na cabeça, o passar a mão no rosto das pessoas, passar a mão no joelho, que eu passo muita mão no joelho. O Celso Amorim ficava incomodado quando eu estava conversando com as pessoas, rugitar o cabelo cheio de brilhantina, eu de vez em quando estava no cabelo dele. Porque eu gosto de ser assim. Gosto de ser assim. Sabe? E eu acho que o Brasil conquista muitas coisas com esse comportamento. A nossa diplomacia sabe que tem que ser assim. A nossa diplomacia sabe que vir para a África não é sacrifício. Vir para a África é motivo de orgulho. Se alguém gostava de só para Paris, de só não ter problema, não. Tem que vir para a África. Não importa o tamanho ou o PIB do país, tem que vir fazer política e representar o nosso país. E assim eu acho que a gente vai... Tem gente que não gosta, na verdade tem gente que gostaria que o Brasil tivesse 10 embaixadas em Nova York, nenhum outro estado. Porque complexo de inferioridade, sabe, é muito ruim. E complexo de vira-lata é pior. Então o Brasil tem que se abrir para o mundo e eu acho que nós fizemos isso. E uma última coisa, Uchoa, é que para cuidar dos iguais, para cuidar das pessoas que têm menos, precisa ter muito, muito, muito coração, não é só cabeça. Você tem que ter sentimento. Se você tiver sentimento, você é capaz de se sensibilizar com um cara que está deitado na rua quando você passa o seu carro. Se você não tem, você nem olha para o lado. Então, olhar para as pessoas que têm mais proximidade com você é uma obrigação nossa. Sabe? Então, é por isso que eu gosto. Sinto um prazer imenso de visitar e quero visitar muitos países africanos a partir do ano que vem. Esse ano foi complicado porque nós tivemos que recuperar todas as políticas de inclusão social. Esse ano nós tivemos que construir outra vez o PAC. E dentro do PAC nós tínhamos 14 mil obras paralisadas desde o meu tempo de governo, do tempo da Dilma. E que nós temos que fazer essas obras. E elas são prioritárias. Então, agora que as coisas estão arrumadas, a casa está funcionando. Ontem foi aprovado tudo que a gente queria. Eu até quero aproveitar aqui de Angola, agradecer ao Parlamento Brasileiro, que com quase 390 votos aprovou o salário mínimo, aprovou a redução do imposto de renda para a pessoa a partir de R$ 2.640, até R$ 2.650 as pessoas não vão pagar imposto de renda, aprovou o marco fiscal que a gente queria, sabe? Então, as coisas estão
funcionando. Porque nós estamos tentando exercitar a democracia, sabe, na sua necessidade total. E é isso, companheiros, que eu tenho essa preferência e esse carinho por esse imenso continente. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu chamo Pedro Fernandes, sou jornalista. Fale mais perto do microfone, querido. Exatamente. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu chamo Pedro Fernandes, sou jornalista de uma rádio, LAC, que é o acrónimo de Luanda Antena Comercial. Foi uma rádio que foi fundada em 1992. A primeira rádio privada surgiu aqui em Luanda. Agora emite, estamos na internet, mas em termos artesianos, foi a primeira rádio fundada, portanto, em Angola, independente. E não foi por acaso que a rádio surgiu, porque no final da Guerra Fria, o mundo a mudar, novos ares, novos ventos sopravam aqui na política angolana, depois de uma guerra que tivemos desde a independência, em 75, em que o embaixador brasileiro teve um papel muito importante, o embaixador Ovídio, e depois, em 92, tivemos as eleições, que infelizmente não trouxeram a paz ao país, que só foi conquistada em 2002. Portanto, nós estamos com paz em Angola há 20 anos. Como consequência, temos um país destruído. Estamos agora numa fase de reconstrução de Angola. Eu, há uma semana, estive aqui no Centro Cultural Brasil-Angola, Guimarães Rosa, e num workshop que foi aqui realizado, que serviu também para marcar o início do programa oficial da sua visita ao nosso país, foi dito que o Brasil estaria interessado em partilhar a experiência do programa Fome Zero, que teve muito impacto no Brasil, com a sua presidência, com o seu consulado, que estaria disponível para partilhar essa experiência com Angola, que estamos numa fase de dificuldades económicas para muita da nossa população, que é assolada pela pobreza e pela má nutrição. Eu gostava de saber se nos contactos que manteve com o seu homólogo angolano, João Lourenço, o presidente João Lourenço, essa situação foi aflorada por si. Essa possibilidade de o Brasil poder partilhar essa experiência do programa Fome Zero aqui na nossa terra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, na verdade, você só vai acabar com a fome se os países compreenderem que o povo pobre tem que entrar no orçamento da nação. Não adianta você começar a fazer o seu orçamento, você tem tanto para a diplomacia, você tem tanto para a defesa, você tem tanto para a educação, você tem tanto para a saúde, tudo é importante. Mas tem que ter a parte do povo pobre. E foi isso que nós conseguimos fazer que desse certo no Brasil. E nós, o Fome Zero, ele vai ser combatido com duas coisas. Vai ser combatido com o pobre, não somente com a geração de emprego. Não é possível a gente não ter noção. Aqui em Angola, eu não conheço, então eu não posso falar de especificidade de Angola, porque estaria tendo ingerência numa coisa que eu não conheço. Mas eu acho que se Angola tiver aqui o mesmo ímpeto que o Brasil tem para a pequena e média propriedade rural, se a gente levar condições para esse pequeno produtor produzir, a gente vai acabar com a fome. No Brasil, nós temos um programa chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, em que, se o pequeno produtor produzir muito, a gente compra uma parte da produção dele. Se o preço no mercado estiver mais barato e ele for ter prejuízo, a gente compra a produção dele e a gente distribui para escolas, para Santa Casas. E mais ainda, a gente agora criou um programa chamado Mais Alimentos, que é um programa especial de financiamento, que eu quero ver se a gente consegue estender para a África, para o continente africano, que é um programa para a gente vender tratores de até 80 cavalos e implementos agrícolas para o pequeno produtor, para melhorar a capacidade de produção. No Brasil, nós temos mais de 4.600.000 propriedades rurais até 100 hectares. E são essas propriedades até 100 hectares
que produz 90% das coisas que nós comemos. E é por isso que nós temos que fortalecê-la. E eu acho que Angola tem todas as condições. Eu estou tendo informações sobre o canal que está sendo construído no Cunene. Eu acho extremamente importante. No Brasil, nós fizemos um canal de 640 quilômetros para levar água para 12 milhões de pessoas que viviam na região mais seca do Brasil. Se a gente não fizer isso, essa parte nunca se desenvolve. E eu acho que nós vamos resolver, e nós temos interesse em trocar com Angola todas as experiências das nossas políticas de inclusão social, levando em conta a realidade de cada país. A gente não quer impor as nossas regras a nenhum país. O que nós queremos é mostrar, é possível fazer. Adapte essas regras à sua realidade e faça que você vai ter sucesso. E a maior arma é a geração de emprego. Por isso a economia tem que crescer. E é por isso que no Brasil nós fizemos agora um programa que vai ser utilizado tendo uma quantia de 1.720 bilhões de reais para a gente fazer hidrovia, ferrovia, aeroporto, portos. Vai uma parte do orçamento da União, uma parte de financiamento e uma parte vai ser da iniciativa privada com a construção de PPPs. E eu tenho apenas 3 anos e meio para outra vez anunciar: acabou a fome no Brasil. O Brasil voltou a crescer, voltou a gerar emprego e o povo está mais feliz. O Brasil passou 7 anos sem aumentar o salário mínimo acima da inflação. Nós aumentamos agora. O Brasil passou 6 anos sem aumentar o dinheiro da alimentação escolar. 7 anos. Nós aumentamos agora. Então, quando você tem pouco dinheiro se movimentando na mão das pessoas, a economia começa a funcionar. Quando você tem muito dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas, o que vai aumentar é a miséria do país. Eu já tenho consciência disso e por isso eu tenho consciência que nós vamos recuperar e teremos imenso prazer em compartilhar com Angola as nossas experiências bem-sucedidas e também mostrar as coisas que não deram certo, para que ninguém repita o erro do Brasil. Eu já fiquei feliz ontem no parlamento de Angola. Eu já vi a pluralidade política exercendo. Eu fui na África do Sul e eu vi a preocupação da ANC, porque a oposição começa a crescer. E quando a oposição começa a crescer, você tem que negociar. Você precisa conversar com os adversários, né? No Brasil, eu tenho 513 deputados, o meu partido tem 70. Então, me falta quase 350 deputados para fazer negociação. Senador de 81, eu tenho só 9. É ruim, é ruim. É ruim porque você tem que conversar mais. Mas quem quer fazer política tem que aprender a conversar. E a gente conversa com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta. O que a gente precisa é convencer as pessoas da importância das coisas que você quer que seja votado. Presidente, boa tarde. Rodrigo Carvalho, da TV Globo e da Globo News. Falando em conversa, o senhor falou ontem assim que meus amigos do FMI que se preparem, porque vai fazer parte do meu discurso cobrar parte da renegociação da dívida com os países africanos. 700 bilhões de dólares de dívida. A gente levando isso ao ar e publicando nos jornais, fica parecendo utópico, né? Não nada contra a utopia, muito pelo contrário, mas qual é o argumento concreto que se coloca na mesa com o FMI para convencer essa renegociação, investimento em infraestrutura? Com quem o senhor vai falar e o que exatamente? Qual é o argumento? Não tem nada mais utópico do que um pernambucano nascido em Garanhuns, que comeu pão pela primeira vez com 7 anos de idade, que só tem um diploma de torneiro mecânico, ser eleito 3 vezes presidente da República do Brasil. E aconteceu. Aconteceu porque a gente acredita e a gente tenta transformar as coisas. Eu sei que não é fácil, mas a cobrança que eu falo não é só a cobrança de uma atitude radical, é a cobrança de uma atitude de fazer as pessoas refletirem
refletirem sobre o que vai acontecer no mundo se a gente não resolver isso. Ou seja, você tem 54 países, dos quais uma grande maioria, não todos, está com uma dívida muito grande no fundo ou em outros bancos, e que eles não podem fazer a obra, não podem se desenvolver e não podem pagar. Então tem que ter uma decisão. Qual é a decisão? Você pode até, por um determinado momento, dizer para os caras, bom, o que você tinha que pagar para a gente, você vai fazer as obras mais importantes do teu país. Pode até colocar fiscalização. Vai ser difícil. Mas se a gente não começar a discutir agora, a gente não vai encontrar uma solução nunca. Sabe, o FMI e os países ricos têm que levar em conta isso. A gente precisa resolver o problema de 735 milhões de pessoas que passam fome no mundo. A gente precisa começar a resolver o problema da desigualdade. A desigualdade ela é suportável quando você pode pagar 30 mil num terno, eu posso pagar 20. Mas quando você pode pagar 30, eu não posso pagar nada, começa a ficar difícil. Quando você pode comer 3 vezes por dia, eu não posso comer nenhuma, fica difícil. O que nós queremos é apenas que as pessoas compreendam. Nós estamos preocupados com a questão climática, mas, pelo amor de Deus, nós temos que nos preocupar com a desigualdade. A desigualdade de gênero, de raça, de educação, de saúde, é muita desigualdade. Enquanto pouca gente está ficando muito rica rapidamente. Esses empresários da internet aí surgiram há 10 anos, 15 anos, já tem gente com 150 bilhões de dólares. O que uma pessoa vai fazer com 150 bilhões de dólares? Se eu desse para vocês, vocês não sabiam o que fazer com tanto dinheiro? Por que não se cria condições, sabe, da humanidade ficar mais justa, já que ela percebe que se tiver uma guerra nuclear, ela se destrói. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de ter utopia, não. A utopia, às vezes, é a sobremesa da nossa alimentação. A utopia é uma coisa que a gente tem que falar, porque a gente pode conseguir, se não tudo que a gente sonhou, a gente pode conseguir muita coisa. Eu vou falar, porque eu fui conversar com o Papa Francisco esse ano, já tinha conversado uma vez. Eu quero fazer uma campanha mundial contra a desigualdade. É uma campanha. E eu só vou conseguir sucesso se eu conseguir fazer você ficar indignado. Se eu conseguir fazer o Mauro ficar indignado. Se eu conseguir fazer esse moço presidente do Sebrae, que ganha um bom salário, indignado. Ele tem que ser indignado, ele tem que todo dia falar, eu não posso ter tudo enquanto o meu vizinho não tem nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou estender a mão. Sabe, na verdade é uma campanha de indignação dos que têm, para que se preocupem com aqueles que têm. Eu quando vejo aquela propaganda na televisão dos Médicos Sem Fronteira, de vez em quando a gente já pergunta, você está chorando? É inacreditável. Um mundo que tem tecnologia, tem genética, produz alimentos, você vê aquelas crianças esqueléticas morrendo, e os Médicos Sem Fronteira pedindo R$1. R$1. Quem é que não pode dar R$1? Mas as pessoas não dão, porque não toca nelas. E eu quero tentar fazer isso, tocar nas pessoas. Tem que tocar. Se você não sentir no coração, você não se mexe. Então é por isso que eu acho que é um movimento. Eu estou já há mais de 15 anos brigando pela participação no Conselho de Segurança, sabe? Então agora eu vou falar para o meu amigo Baidó, você pode tratar de começar a defender o Brasil. Porque quando eu era presidente outra vez, o Tony Blair e o Gordon Brown eram favoráveis, Sarkozy e o Chirac eram favoráveis, o Putin e o Medvedev eram favoráveis, tinha contra, sabe, a China por causa do Japão, porque a gente criou o G4. O G4 era Índia, Alemanha, Brasil e Japão. Então, a China não queria delicadamente que o Japão entrasse. E os Estados Unidos nunca disse sim, mas nunca disse não, mas também nunca disse nem perto de si, nunca ficou em silêncio. Eles não querem que a gente entre. E a gente vai brigar com eles para entrar. Eu acho que tem que mudar, eu acho que eles vão mudar. Então a gente não tem que ter medo de fazer coisas utópicas, não. Aliás, eu acho
que o mundo está precisando de um pouco de utopia. Acreditar que o amor pode vencer o ódio. Acreditar que a gente pode ser mais sensível com o nosso vizinho. Acreditar que a gente pode falar bom dia para o cara que vai entrar no elevador conosco. Que a gente vai cumprimentar as pessoas. Uma coisa tão simples que está virando utopia, é o ódio que está estabelecido na sociedade. E agora com essa dependência do celular, porque isso é uma dependência. Igual qualquer coisa dependência, não sabe viver. Antigamente tu estava a mão até para dar tchau para outra, agora você nem faz porque está com 2 celulares na mão. Levanta com 2 na mão, vai dormir com 2 na mão, acorda às 4 horas da manhã, já pega o celular, vai dormir meia-noite e pega o celular. Você quer ver uma notícia antes de agarrar no sono? E às vezes essa notícia não vai deixar você dormir. Então, porra, é mudar um... Eu não vou nem falar de você, já. Não vou nem falar de você. Então, é esse mundo que eu não quero deixar de acreditar. Por isso eu acho que, assim, se as pessoas forem mais sensíveis, quando aconteceu a quebra do Lehman Brothers, o que aconteceu? Os estados resolveram criar bilhões e bilhões de dólares para pagar. Não foi assim? Agora, nessa guerra, sabe quanto que já foi gasto ano passado na guerra? 2 trilhões 224 bilhões de dólares. Com armas. Não era melhor ter gasto com feijão, arroz, macaxeira, mandioca, espinha, como queira chamar, sabe? Buchada, rabada também. Não era melhor gastar isso com comida para os pobres? Então eu sei que às vezes eu às vezes fico vendo o Papa Francisco no sermão dele falar de coisa muito legal para a humanidade, eu fico pensando assim, porra, ninguém está levando ele a sério. Mas eu levo e falo também, não importa que não me leve a sério. Um dia um vai acreditar, aí depois o outro vai acreditar. Daqui a pouco as pessoas estão acreditando. Mas alguém tem que começar a falar. Quem é que acreditava que o Gandhi conseguisse a independência da Índia com o movimento pela não violência? Quando todo mundo estava acreditado que era se pegar em arma, matar, não sei das quantas, ele resolveu fazer a independência de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes hoje com a não violência. Os caras iam para cima dele, ele sentava. Os caras queriam brigar, ele não brigava. É que nem eu. Não quero brigar com ninguém. Pode ficar certo, eu não quero brigar com ninguém. Eu quero construir um outro modo de vida para que esse país dê certo. Não? Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente Lula, e a Embaixada do Brasil, também o Embaixador Rafael Vidal, meu amigo. Eu sou Armindo Laureano, sou diretor do Novo Jornal, o maior jornal privado generalista em Angola. Eu vou-lhe fazer uma referência, uma sugestão, 2 sugestões no final e 2 perguntas. É rápido, vai ser rápido. A primeira referência é... Eu acho bom ter a primeira referência é... Vou ser rápido, vou tempo. A primeira referência é o facto de ter descerrado aqui aquela placa em homenagem ao embaixador Ovídio de Melo, uma figura muito pouco conhecida no Brasil e em Angola, pelo ato de coragem que teve, que foi o reconhecimento, numa altura de ditadura militar no Brasil, em que a nação que ele reconheceu era vista como uma nação comunista. Ele foi contra a vontade das suas lideranças e sofreu por isso, foi hostilizado no seu próprio país e teve sempre uma relação boa com os jornalistas angolanos. E quando vi aquele momento, é um momento que nos enche de orgulho. E esta missão que o senhor tem no Brasil e Angola de falarem da figura de Ovídio de Melo. Ele sofreu por isso, pelo ato que teve, e hoje é um ato muito importante para a relação dos nossos 2 países. Eu vou para a questão. Há 10 anos eu estive em relação com a embaixadora Ana Lúcia Gentil Cabral Peterson, que está na Ásia agora, era embaixadora do Brasil em Angola. E já falávamos há 10 anos na necessidade de ter um consulado do Brasil
em Angola. Uma conversa de 10 anos. O senhor falou aqui há pouco, eu sei que chegou ao terreno e teve essa percepção, porque há muito tempo que o Brasil, os seus embaixadores cá, já têm pedido isso ao Itamaraty. E espero que isso não demore depois de 10 anos. Sabe porquê? Porque há um elemento da reciprocidade, porque Angola tem consulados em São Paulo e no Rio. E em quase 50 anos de relação, o Brasil, com 27 mil cidadãos cá, a maior comunidade africana em África, o Brasil tem consulados na África do Sul, onde tem 3 mil. Na Nigéria, nem 500 brasileiros têm. E aqui, onde tem 27 mil brasileiros a viverem, não há um consulado. Vai ter consulado agora. Espero bem que sim e que não leve mais de 10 anos. Dentro desta questão, por que tanto tempo para ter um consulado? E também dizer uma coisa, apesar da burocracia dos vistos de um lado e do outro, a demanda hoje, antes da Covid, eram 6 mil pedidos de visto para o Brasil por ano, em Angola, agora são 43 mil. Mas mais do que isso, a burocracia que se vai falando de um lado e do outro, é que os angolanos no Brasil e os brasileiros em Angola ainda enfrentam uma dificuldade muito grande. Não é o problema da integração, que a língua é a mesma, a cultura, mas da legalização. Há brasileiros a investirem em Angola há muito tempo, dão empregos a angolanos, e não conseguem estar legalizados cá. Tem uma dificuldade muito grande. Isto é uma coisa que o senhor devia levar também com o seu homólogo angolano, e os dois países devem ver isso. E também há angolanos que estão no Brasil com uma dificuldade muito grande para esta questão da legalização. Não é apenas ter o consulado, vamos esperar, mas estas duas situações. A segunda questão é, o senhor falou, veio da África do Sul e falou da questão dos BRICS, e o senhor falou da questão da Angola, da entrada. Como é que o senhor olha para isso? Qual é a abordagem que vai fazer com o presidente João Lourenço sobre essa questão da entrada de Angola nos BRICS? Porque Angola tem tido muitos avanços e recuos. Em 2018, o presidente João Lourenço, quando esteve na África do Sul, disse que sim, mas agora parece que tem recuado. Como é que o senhor pretende fazer esta abordagem? Agora, terminando com as recomendações. Uma, eu vi aqui a conversa. O seu Brasil é um país produtor de muitas novelas. Agora em Angola começam a haver mais novelas mexicanas e turcas do que brasileiras. Estão a ser ultrapassados nisso. E as novelas brasileiras falam de tudo. Falam da comunidade brasileira imigrante do Japão, Cananga do Japão, falam da Itália, dos Estados Unidos, e da Índia e de todos os sítios. Mas não há na teledramaturgia um trabalho sobre a ligação do Brasil com a África. Este é um elemento que eu ponha, por favor, uma recomendação que é importante para a ligação entre os povos. A última recomendação, e termino aqui, é que em 2025, quando fizermos os 50 anos das relações entre os dois países, coloque duas figuras muito importantes nesta relação Angola e Brasil. Ovídio de Melo e a segunda, José Eduardo Santos. Era ele o ministro das Relações Exteriores quando o Brasil reconheceu Angola e foi ele a figura mais importante no âmbito destes quase 50 anos de relações entre os dois países. As duas vezes que o senhor esteve cá foi recebido por ele enquanto presidente. E muitas vezes ele não é citado nestas relações, nessa cooperação, mesmo nos seus discursos. Falou de Neto, falou de Onjaki e Pepe Tela, e José Eduardo quase foi omitido. Era importante esta recomendação que eu deixo. Obrigado pela atenção. Tudo bom. Anotou, né, mano? Anotou. Esse negócio de legalizar as pessoas no Brasil nós precisamos tratar com muito carinho. Até porque o rico que chega já está legalizado do seu país. O pobre que, sabe, precisa ser tratado com carinho. Mas vai ter o consulado aqui, nós vamos fazer essa reparo. E nós pretendemos, em 2025, fazer um evento, sabe, com intelectuais, um evento cultural no Brasil e aqui em Angola. Talvez no Brasil, em Salvador, como já fizemos uma vez, e aqui mesmo, aonde vocês quiserem fazer, porque não é nós que vamos decidir qual a cidade. Mas nós queremos fazer um grande evento intelectual, sabe, e cultural, nos 50 anos de relação com Angola. Pessoal, a gente já está se estendendo. A última pergunta aqui do Américo, porque já se estendeu bastante aqui o tempo. Ele tem uma agenda aqui com o presidente da Câmara. Presidente, boa tarde. Américo Martins, da CNN Brasil. O senhor falou no seu discurso inicial sobre a importância do Brasil com relação a mudanças climáticas e à floresta amazônica. Esse foi um dos pontos da famosa Carta da União Europeia, querendo criar, eventualmente, represálias ao Brasil por conta disso. O senhor acabou de dizer que essa carta do Mercosul já foi enviada para a União Europeia
com uma resposta às demandas europeias. O que a carta diz? Qual é a posição do Brasil? Não, a carta nossa, nós respondemos a carta deles, colocando aquilo que nós entendemos que deva ser a base do acordo, e dizemos que não aceitamos que uma carta entre amigos tenha ameaça. Porque na carta da União Europeia tem uma ameaça. Se não tiver acordo, vai ter punição. Nós não aceitamos isso, respondemos, mandamos a carta para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina, e o Mauro cuida disso, ou seja, nós já devemos ter enviado para a União Europeia. Porque no dia da CELAC eu disse que em 15 dias a gente enviava a carta, sabe? Depois eu vou te cobrar ali no canto, ver se você já mandou a carta. Porque eu quero fechar esse acordo esse ano. Nós estamos há 20 e poucos anos brigando por isso, já é uma... Mas não é só a América do Sul que exige, não. Não é fácil negociar com os franceses. Não é fácil. É muito difícil. Porque eles querem que você abra mão de tudo, eles não querem abrir mão de nada. Eles valorizam muito o franguinho deles, o vinhozinho deles, ou seja... Mas nós vamos fazer um acordo porque eu acho que é uma necessidade para o Brasil e para eles. Tá? Obrigado, pessoal. Gente, eu quero agradecer a você. Tem um companheiro. Teu colega ali pedindo ali. Último. Muito bem. Ilustre, Sr. Presidente, meu nome é Silvano da Silva, represento a agência Lusa, Agência de Notícias de Portugal. Eu gostava apenas de colocar 3 questões, prometo ser rápido. A primeira era que nota de 1 a 10 dá a sua visita a Angola? E também gostava de obter o seu comentário em relação ao atual ambiente de negócios em Angola. Que informações tem efetivamente em relação ao atual ambiente de negócios em Angola? A segunda questão, atual o quê? Ambiente de negócios em Angola, uma vez que a cooperação também entre Angola e o Brasil tem um acento tónico na economia. A segunda questão era em relação ao seu discurso panafricanista. Faz um discurso muito panafricanista, virado para a África. E disse ontem no Palácio Presidencial que o Brasil voltou para a África e Angola, ou não devia ter saído. Disse isso ontem no Palácio Presidencial. Eu gostava de saber, olhando agora para a África, o atual contexto é marcado por muitos golpes de Estado em África. Há até agora um recente no Níger, em que muitos defendem intervenção militar. O Brasil também defende intervenção militar para o Níger, por exemplo. Queria também o seu comentário. Por último, em relação ao atual contexto político da República de Angola. Na componente política, há um partido na oposição em Angola, o maior na oposição em Angola, a UNITA, que pretende levar a cabo uma tentativa de impeachment contra o presidente João Lourenço. A UNITA alega, esse partido alega que o Presidente da República não estará a cumprir os pressupostos constitucionais com os quais jurou. Eu gostava de ouvir o seu comentário. Esta componente, essa pretensão de impeachment, destituição do seu homólogo angolano, será que se assemelha ao caso da Dilma? Gostava também de saber o seu comentário. Obrigado. Não, eu só queria te pedir desculpa para não fazer um comentário sobre uma questão política específica de Angola que eu não conheço. Aí sim seria uma ingerência indevida de falar de uma situação que eu não conheço. Não sei se você está lembrado, a semana passada, a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar os direitos políticos. Se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou mudar. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Então, eu sinceramente, eu também não vejo nenhuma saída militar para as coisas. Eu acho que tem que ser na diplomacia, a questão do Níger. Olha, de 1 a 10 eu vou contar para vocês. Eu acho que a minha visita, eu já vim 2 vezes a Angola. Vim em 2003, 2007 e estou vindo agora. Eu acho que essa foi a melhor visita que eu fiz a Angola. A melhor visita que eu fiz. Quero agradecer, inclusive, o carinho que o presidente João Lourenço teve com a minha delegação. Tratamento perfeito, sabe? E eu só tenho que agradecer.
Eu vou dar nota 10 para essa visita. Tá bem? Na próxima vez eu vou dar 10,5. Pronto. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Eu tenho um...